Fala galera, nesse vídeo eu vou abordar um tema muito importante que é refactoring. Vou pegar um código existente, vou aplicar algumas práticas e algumas técnicas de clean code, refatoração, com o intuito de melhorar o design desse código. Esse código foi escrito pelo Martin Fowler, ele utiliza esse código como exemplo no livro dele, no primeiro capítulo do livro Refactoring Improving the Design of Existing Code. Antes da gente entrar e olhar para esse código, tem uma breve explicação aqui do problema que esse código resolve. Vale a pena a gente dar uma passada aqui para entender que negócio é esse, que caso de uso é esse código está resolvendo. Imagine uma companhia de jogadores de teatro que vão a vários eventos realizando peças. Normalmente um cliente solicita algumas peças e a empresa cobra com base no tamanho do público e no tipo de peça que realizam. Atualmente existem dois tipos de peças que a empresa realiza, tragédias e comédias. Além de fornecer uma conta pelo desempenho, a empresa dá a seus clientes créditos por volume, que eles podem usar para descontos em desempenhos futuros. Pense nisso como um mecanismo de fidelidade do cliente. Legal. Então, trata-se de uma empresa de teatro, ela tem algumas peças, os clientes contratam essa empresa para fazer essas apresentações e esses clientes informam a quantidade, o tamanho do público que vai assistir cada peça e aparentemente o valor, o custo, ele varia de acordo com o tamanho do público. Aqui a gente tem alguns dados de exemplo que o Martin Fowler já deixou pronto aqui no livro. Se eu não me engano, isso aqui são as peças dessa empresa, né? Existem 3 peças, 2 de tragédia e 1 de comédia. E aqui é um exemplo de um pedido de um cliente, que é o Big Co aqui. Ele fez a solicitação dessas 3 peças e informou a audiência para cada uma. E ele informa aqui o ID de cada peça, que correlaciona com a chave de cada linha desse objeto aqui, de cada objeto desse aqui. Aqui a gente tem a função que a gente vai trabalhar e vai melhorar o design desse código, chama statement. Ele espera justamente o invoice e o place, que são esses objetos aqui. E é uma função confusa, grande, com muitas responsabilidades, alguns comentários. E é ela que resolve aquele probleminha que a gente acabou de ler ali. Como resultado, seguindo aqueles exemplos ali do livro, ele gera essas informações. A primeira linha aqui ele printa o nome do cliente, ele printa uma linha para cada performance contratada, o valor, e ele printa um valor total e valor de crédito que vai ser recebido por esse cliente. Para fazer essas refatorações eu vou trabalhar no Visual Studio, no VS Code, na verdade. O código do Martin Fowler está em JavaScript, eu não vou mudar, vou manter o código dessa forma e vou trabalhar com JavaScript. Para apoiar as refatorações e garantir que as mudanças que eu venha fazer no código não vá interferir e quebrar o comportamento já existente no código, eu vou me apoiar em testes unitários, e para escrever os testes unitários eu vou usar o Jest, que é um framework poderoso e muito simples para se trabalhar com teste unitário com JavaScript. Tem a documentação do Jest, tudo que a gente precisa já está basicamente aberto aqui. A gente vai seguir a documentação para escrever os testes que eu preciso escrever aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inicializar o NPM. Esse NPM basicamente é para fazer a gestão do pacote do Jest e também para automatizar o script de execução dos testes, para que eu consiga rodar os testes várias vezes durante toda a refatoração, durante todo o processo de refatoração. É muito importante isso quando a gente vai entrar num processo de refatoração. É muita loucura pegar um código que não tem uma cobertura de teste, começar a alterar o código para tentar melhorar o design daquele código. Antes de fazer isso, a gente tem que garantir que a gente tem uma cobertura de testes e que esses testes são confiáveis e que a gente consegue executar esses testes repetidamente durante várias vezes, durante todo o processo de melhora daquele código, de refatoração daquele código. Então eu não recomendo nunca fazer uma alteração em um código, uma refatoração em um código que não tenha teste unitário. São os testes que vão garantir que a gente não quebrou aquilo que a gente chama de comportamento observável, que é aquilo que o nosso cliente lá na ponta
ele observa e ele espera que aconteça. Vou inicializar o NPM, fornecer algumas informações. Entry point ele vai criar por padrão o index.js. O test command ali é o jest, que é a ferramenta que a gente está usando para escrever os testes. Pronto. Ele já criou o arquivo aqui para mim, um arquivo muito simples, não tem nenhum pacote adicionado aqui ainda. A gente vai adicionar o jest agora. Para fazer isso no próprio tutorial aqui na documentação do jest, ele já ensina aqui como que a gente faz, npm install -save -dev jest, para a gente fazer a instalação do jest como uma ferramenta de desenvolvimento. Legal, download concluído. Agora eu vou criar um arquivo aqui, que é o index.js, e vou copiar aquela função para dentro desse arquivo, que é nesse arquivo que a gente vai trabalhar e vai fazer as refatorações. Só que antes de fazer essas modificações, eu vou criar um outro arquivo, que é o meu arquivo de teste. Vou colocar esses arquivos um ao lado do outro. É algo que eu costumo fazer sempre. Eu gosto de ter a visão tanto do meu arquivo de teste, quanto do meu arquivo que eu estou fazendo as alterações, né, o meu código de produção. Colocar lado a lado aqui facilita muito isso. Vou dar uma passada pelo código para a gente entender como que ele resolve aquele problema. Ele declara duas variáveis logo no início aqui, para armazenar o custo total e os créditos do cliente. De cara ele já atribui aqui aquele título do cliente. Ele cria uma função de formatação, que provavelmente ele deve utilizar para formatar os valores de custo. E ele percorre as performances desse invoice, né, que são as performances solicitadas pelo cliente. E através do Play ID, ele localiza o Play. Né? E o Play possui um tipo, e de acordo com o tipo, se for tragédia ou se for comédia, ele faz um cálculo aqui para o custo de cada performance, de acordo com a audiência. Se ele não consegue localizar um play com aquele type, ele levanta uma exceção. Na sequência, ele faz o cálculo também dos créditos. Ele tem um cálculo padrão que é independente do tipo e tem um cálculo também específico aqui para comédia. Na sequência, ele constrói a linha aqui relacionada àquele play, àquela performance, o custo daquela performance com a quantidade de assentos e acumula essa performance no total. Na verdade, o amount dessa performance no total. Por fim, ele constrói o total, a linha do total e a linha do crédito. É isso que essa função faz. Antes de fazer qualquer alteração nessa função, eu vou começar a escrever alguns testes unitários para garantir que todos os cenários que essa função cobre, que essa função responde, vão estar cobertos. Sempre que eu vou escrever teste unitário, eu tento procurar pelo cenário mais simples de escrever. E eu começo sempre pelo cenário mais simples. Isso me ajuda a ter ritmo na escrita dos meus testes. E eu vou ganhando cada vez mais conhecimento sobre o código que eu estou testando. Se eu já começo do cenário mais complicado, eu vou demorar muito mais para construir um teste. E isso pode acabar me prejudicando. Ele prejudica o meu ritmo e pode gerar um incômodo. E eu tento evitar esse incômodo. E a forma como eu evito esse incômodo é começando pelos cenários mais simples. O cenário mais simples para mim aqui, na minha opinião, é o cenário de exceção. Nesse cenário eu não preciso me preocupar com valores, com nada disso. Eu só preciso
passar um tipo que não existe. Então vamos dar uma olhada lá na documentação do Jest, para a gente ver como que a gente escreve um teste. Tem um teste de exemplo, código de exemplo para um teste aqui, vou copiar e vou adaptar para a nossa realidade. Existe uma função no Jest para exceções. E basicamente essa toThrow. Existem algumas sobrecargas para essa função, onde eu consigo passar o tipo do erro. A sobrecarga que a gente vai usar aqui é a sobrecarga onde eu falo a mensagem que está dentro daquele erro. Essa mensagem, essa sobrecarga aqui é o que vai garantir que exatamente o erro que a gente está esperando que aconteça, aconteceu. Pode ser que aconteçam outros erros no meio, então se eu não uso a sobrecarga correta, pode ser que o meu teste passe, mas na verdade ele não está caindo naquele código exatamente que está gerando aquele erro. Mas essa sobrecarga vai ajudar a gente a fazer isso. A mensagem que a gente espera aqui é exatamente essa. E a gente vai ter que fazer umas alterações ali no tipo. E o método que a gente está testando é esse aqui. Ele espera o invoice e plays. Para a gente conseguir fazer teste de um expect de uma exceção, é necessário que o método que a gente está testando ele fique dentro de uma função, ou seja, a gente tem que passar uma função para esse expect. Se a gente passar diretamente a chamada aqui, não vai funcionar. Então a gente tem que passar uma função e dentro dessa função um callback. Dentro desse callback a gente chama o statement, que é o método que a gente está testando. É uma particularidade do Jest. Vou criar aqui duas variáveis, invoice, e eu vou utilizar o código que o Martin Fowler já deixou pronto, os dados que ele já deixou pronto, para a gente ganhar tempo e não precisar ficar criando nada de novo. Place. E tudo que eu preciso fazer é um tipo desconhecido. Então eu venho aqui e falo que o Otelo aqui é uma action, não existe action. Dessa forma, eu espero que a mensagem que aconteça seja exatamente aquela ali. Vamos rodar esse teste, vamos ver o que vai acontecer. Faltou exportar o statement. Provavelmente é isso. Vamos ver. Era isso mesmo. Então aqui eu estou exportando o statement, aqui eu estou importando o statement e estou utilizando o statement no teste. Então o nosso primeiro teste aqui ele passou. Vamos para o próximo cenário. O próximo cenário que eu vou fazer é um cenário de cálculo do tragedy. Vou copiar isso aqui para ganhar tempo. Vou colocar um nome aqui também, né? Error when calculate error when play type does not exist. Tá ótimo. E aqui é should calculate comedy when audience menor que 30. Existe um cenário que eu não quero cobrir nesse teste, eu vou criar um outro teste específico para isso. Então eu quero cobrir esse cenário mais simples aqui. Eu vou simplificar. Primeiro é tragedy, então vou seguir a ordem que está declarado aqui. Vou simplificar isso aqui.
vou deixar nesse teste apenas o que eu preciso realmente para fazer com que o meu cenário fique completo. É sempre uma boa prática fazer isso. O teste ele precisa ter apenas as informações necessárias para que não haja distração, para que outro programador, quando se depare com aquele teste, ele não fique distraído com informações que, na verdade, não são relevantes para o teste. Então, vou deixar o mínimo necessário para que a gente consiga trabalhar com esse teste. Aqui não é mais um throw, aqui é um toBe, que é um outro método do Jest, uma outra função do Jest, que permite a comparação entre um valor esperado e o resultado gerado. E aqui a gente tem result, expected. Novamente, statement, vou passar aqui o invoice, vou passar aqui o place. E dessa vez vou armazenar essa execução no resultado. E vou criar um expected. E esse expected eu preciso ver exatamente como que está sendo construído aqui. Ele tem uma primeira linha, que é a linha do customer. Vou substituir isso pelas informações reais. E por que eu estou fazendo isso? Porque concatenar isso aqui vai deixar esse teste mais claro do que simplesmente tentar colocar esse string todo aqui. Porque tem quebra de linha, tem espaço no resultado. Então fazer essa concatenação vai facilitar, vai deixar o código de teste mais simples. A segunda linha corresponde à linha do amount da performance. E aí ele tem o play name, que é o Hamlet. Tem o valor esperado, que a gente ainda não sabe, a gente vai colocar. Tem a audiência. No caso aqui, a audiência é menor que 30. Vou colocar uma audiência 10 aqui. Então a audiência a gente já sabe é 10. E esse valor, a gente precisa fazer o cálculo aqui. Esse cálculo ele é feito 40.000. Ele é uma tragédia, então é 40.000. Ele não entra nesse if porque a nossa audiência é menor. E ele utiliza esse valor aqui e ele divide esse valor por 100. Então, seria 40.000 dividido por 100, 400. Deixa eu ver se ele está usando vírgula ou ponto. Ele usa ponto 400. Essa é a segunda linha. A terceira linha é a linha do total, que também é 400, né? Porque a gente só tem um, então é 400 também. E a última linha é a linha dos créditos. Vamos ver como que os créditos são calculados aqui. Não é comédia, então não vai entrar aqui. Ele pega a diferença da audiência por 30 e essa diferença é a quantidade de créditos. No nosso caso são 10, então ele pega o mínimo aqui, que é 0, né? Então os créditos para esse cenário nosso aqui é 0. Vamos executar esse teste aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu um erro aqui, vamos entender. Porque ele é um const. Uma constante não pode ser modificada. Mudei para let. Ok. Nosso teste passou. A gente já pode ir para o próximo cenário. Should calculate tragedy when audience maior que 30. Vamos colocar aqui maior que 30. Vamos colocar uma audiência aqui de 40, por exemplo.
E aí o que muda aqui vão ser os nossos valores. 40 mil, ele é maior que 30. Ele pega a diferença, 40 menos 30, 10. 10 vezes 1.000, 10 mil, com 40 mil, 50 mil. Né? Ele divide 50 mil por 100, então aqui vai dar 500. A quantidade de assentos aqui agora é 40. E a quantidade de crédito agora é 10, né? Porque ele pega a diferença de 40 por 30, nossa quantidade de crédito agora é 10. Legal, nosso teste passou. Então, todos os cenários de cálculo aqui para a tragédia já foram concluídos. A gente pode ir para o cenário agora da comédia. Should calculate comedy when audience menor do que 20. O critério aqui é diferente, então aqui é menor do que 20. Nesse Hamlet eu simplesmente vou mudar isso aqui para comedy. Vou usar os mesmos dados. E a audiência menor do que 20, pode ser 10 mesmo. Vamos ver como que ele faz esse cálculo. O dele é 30 mil, só que ele tem uma coisa específica aqui. 300 vezes a audiência, vezes 10, né, que é a audiência que a gente está usando aqui. Então vai dar 3 mil, com 30 mil, 33 mil. Né, ele divide por 100 aqui, então vai dar 330. Vamos ver se esse cara tem crédito. Pelo padrão ele não tem, né, porque ele é menor do que 30. Mas existe uma regra específica para comédia aqui, que é uma regra em que ele divide a quantidade de audiências por 5. Ele está falando que é um crédito para cada 5 pessoas que vão assistir. Então, um crédito para cada 5 pessoas. No nosso caso aqui, são 2 créditos. Inclusive, tem um comentário aqui que deve estar falando isso. Adiciona crédito extra para cada 10. Não é para cada 10. Esse comentário aqui, inclusive, é um comentário que provavelmente ele está obsoleto. A gente percebe que o comentário ele fala uma coisa, mas o código, na verdade, ele faz outra. Né? Isso é uma coisa que acontece normalmente com comentário mesmo, porque ninguém atualiza, ninguém se preocupa em atualizar comentário. Talvez em algum momento esse código realmente ele foi para cada 10. Só que em algum momento esse código mudou e a pessoa que mudou esse código, no mundo real, é assim que funciona a coisa. A pessoa que altera o código, ela não se preocupa em alterar aquele comentário. Então esse comentário ele acaba ficando obsoleto. Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de comentário. Então, assim, comentário é um dos indicativos de que o código está pedindo ajuda, ele precisa de uma refatoração, o design dele não está legal. Se a pessoa precisou escrever um código para explicar o que um comentário para explicar o que aquele código faz, é porque o código ele não está legível, ele não está tão claro, não está tão expressivo. Então ele escreve isso no intuito de ajudar outras pessoas no futuro a entenderem. E essas outras pessoas podem ser a própria pessoa que está escrevendo esse comentário no futuro. Então todas as vezes que eu sinto a necessidade de escrever um comentário, eu não comento. Eu substituo essa necessidade de escrever um comentário pela necessidade de refatorar o código. Então toda vez que você for escrever um comentário, não comente um código. Não escreva um comentário. Refatore o código. É muito melhor. O código é a documentação viva, é a única prova confiável de que aquele software funciona. Então o código ele não tem que só funcionar, ele também tem que ser expressivo. Outros programadores têm que olhar para esse código e têm que entender com facilidade o que aquele código resolve, como ele resolve o problema que ele resolve. E os comentários eles não servem para isso. Os comentários eles mentem, eles ficam obsoletos. Então, beleza, aqui é um crédito 2. Vamos rodar os testes aqui para a gente ver o que a gente vai ter. Legal, mais um teste que passou. Vamos para o próximo cenário, que é um cenário onde a audiência é maior do que 20. Nesse caso aqui a gente pode colocar 30. E vamos ver como que vai ficar esse cálculo. 30 mil, nossa audiência é maior do que 20, ele tem um cálculo diferente aqui, ele pega a diferença da audiência por 20, né? No caso nosso aqui é 10.
Ele multiplica 500 por essa diferença, né? 500 vezes 10 vai dar 5.000. Soma com 10.000, 15.000, com 30.000, 45.000. Só que ele faz um outro cálculo ainda aqui embaixo. Nesse cálculo, ele multiplica 300 pela audiência, né? 300 por 30, no caso aqui 9.000. 9.000 com 45.000, 54.000. Esse 54.000 ele divide por 100. Então, a gente vai ter 540. A quantidade de assentos aqui agora é 30. E os créditos, a gente vai ter agora, por padrão, a gente tem 0. Só que agora a gente tem 30 dividido por 5, que é 6. Né? A gente tem 6 créditos nesse cenário. Legal, mais um teste que passou. Já tem 5 cenários aqui passando. E vale a pena criar um outro cenário, que é um cenário completo, garantindo o correto funcionamento quando a gente tem mais de uma performance, que é o cenário do Martin Fowler mesmo do livro. Vou copiar esse teste. Para mais de uma performance. E aí eu vou copiar exatamente os valores que estão aqui. Beleza, fiz a cópia dos dois dados. E o meu expected aqui é um pouco diferente. Vou copiar exatamente o que está lá, que é para não ter erro. Legal. Todos os testes passando. Ótimo. Com os testes passando, agora a gente tem a tranquilidade para fazer as mudanças no código, com a garantia de que a gente pode rodar esses testes o tempo todo e ficar tranquilo em relação ao comportamento observável dessa função que a gente vai alterar. Tem algumas coisas aqui que já começam a chamar a atenção, os comentários são alguns pontos, tem essa divisão por 100 também, que é estranha, né? É confusa. E tem esse perf aqui, que é um nome meio abreviado, eu vou colocar exatamente performance, que é para ficar mais claro. Além disso, vou adicionar alguns espaços aqui, que é para tentar separar algumas coisas que não têm relação. É sempre uma boa ideia fazer isso, né? A quantidade de linhas entre uma linha e outra, de espaço entre uma linha e outra, ela serve como uma orientação do que está relacionado, o que não está tão relacionado. Então, tentar aplicar isso, por mais que pareça simples, e é simples, é importante. Legal. Todos os testes estão passando. Tem alguns códigos aqui que são meio gritantes aqui.
esse valor grande para chegar no final e ter valores como 400, 450, 500, é estranho, né? Por que ele faz essa divisão por 100? Parece que essa divisão por 100 é para corrigir algo que esse código já poderia estar fazendo. Então, a primeira alteração que eu quero fazer e verificar se a minha análise está correta é remover aqueles valores ali. E subtrair o 100 daqui, igual 40 mil vira 400, o 1000 vira 10, 30 mil vira 300, 10 mil vira 100, 500 vira 5, 300 vira 3. Então, ao invés de dividir por 100, eu trabalho com números mais simples. Vamos rodar os testes aqui e vamos ver o que vai acontecer. Os testes continuam passando, então realmente não tinha necessidade de ter aqueles valores grandes ali não. Um outro código que chama muita atenção é esse switch case aqui no meio dessa função. Esse switch case é o que realmente faz o cálculo de cada amount aqui. Uma estratégia poderia ser extrair essa função, transformar isso em uma função. Vamos ver como que isso vai ficar. Calculate amount. Esse disamount, eu não precisaria dele aqui, só precisaria de um amount 0. Só que antes disso, vou renomear isso para amount 0. Vou utilizar amount aqui, eu não preciso desse disamount aqui. Os testes continuam passando. Esse total amount, eu vou colocar ele próximo desse amount. Esse let this amount inicializado com 0 não precisa mais. Ele vai ser inicializado aqui mesmo. Vamos ver. Os testes continuam passando. Ainda nessa função do calculate amount, essa função ela possui algumas responsabilidades, né? Ela sabe exatamente como calcular o valor de cada tipo de peça. Ela é uma função que quebra o princípio do aberto-fechado, né? Ela viola o OCP, que fala que um código ele deve estar aberto para extensão, mas fechado para modificação. Essa função ela é exatamente o contrário. Ela só está aberta para modificação. A gente não consegue estender ela na forma como ela está, porque ela tem muitas responsabilidades, ela conhece muitas coisas aqui. Então, se tem uma peça nova, eu fatalmente vou ter que vir nessa função e fazer ela conhecer essa peça nova. E aí, mexer em código que já existe é sempre pior do que criar código novo. Então, é interessante a gente fazer uma refatoração aqui pensando em evoluções futuras, a manutenção, a simplificação da manutenção através de adição de novos códigos, ou seja, através de extensão e não alteração. Vou propor uma mudança mais simples inicialmente. Vou segregar esses cálculos em funções específicas. Novamente ele está passando o amount aqui e não precisa. Esse amount é importante lá para fora. Os testes continuam passando. Vou fazer a mesma coisa para essa função, calculate comedy amount. Novamente.
Todos os testes passaram. Essa função começa a ficar um pouco mais enxuta. Uma outra função que vale a pena exportar isso e dar um significado maior, criando uma função específica para ela, é o cálculo do volume credits. Esse volume credits, a mesma coisa, a gente não precisa disso aqui. Eu vou remover esses comentários. E aqui eu preciso acumular, porque esse volume credits ele é utilizado no total. Aqui dentro eu faço o cálculo do volume credit da performance e eu acumulo esse valor nessa variável. Ok, todos os testes continuaram passando. Então o que a gente tem aqui até agora? A gente tem algumas funções que foram extraídas aqui de cálculo. A gente tem o cálculo do volume credits, cálculo do amount. A gente tem cálculo específico para tragédia e o cálculo específico para comédia. E aqui segue uma mesma linha de raciocínio. A gente tem o cálculo do volume credits específico para comédia e um cálculo para tragédia. Então, o que eu vou fazer, seguindo a mesma linha de raciocínio, calculate tragedy volume credits. E o tragedy volume credits basicamente é só isso. Não, acho que isso não vai ficar muito bom. Na verdade, uma coisa que tem me chamado a atenção é que os cálculos eles variam de acordo com o tipo, né? Eu tenho cálculos específicos para tragédia e cálculos específicos para comédia. Pensando num cenário onde novos tipos podem surgir e novos cálculos podem surgir de acordo com esses tipos, talvez fosse o ideal partir para uma abordagem mais de orientação a objeto e mover esses cálculos, essas funções, para dentro de objetos específicos que representasse mais esse cálculo de cada tipo. Algo nesse sentido, um tragedy calculator eu poderia criar uma função de cálculo do amount. E poderia ter também uma classe comedy calculator. Por que basicamente eu estou fazendo isso? Quando eu crio uma classe e levo esses cálculos para dentro da classe, eu começo a criar uma espécie de contrato entre os meus tipos, em que cada tipo tem um calculador específico que consegue calcular amount e consegue calcular créditos. E se o software evoluir com essa mesma estrutura de alteração, em que novos tipos exigem novos cálculos, eu vou realmente conseguir estender o meu software. Eu vou conseguir criar novas classes calculadoras, alterar alguns pontos específicos e o restante deve continuar funcionando naturalmente. Então, já pensando lá na frente, seria já legal preparar o código para essa estrutura. Além disso, quando eu
pego uma função global, movo ela e faço com que ela seja um método de uma classe, eu estou dando contexto para essa função. Essa função dentro de uma classe, ela tem uma expressividade muito maior do que uma função isolada. Até para legibilidade e entendimento de outros desenvolvedores. É uma prática interessante. Vou fazer uma alteração aqui. Vou fazer a instância desse tragedy calculator, calculate amount. Aqui a gente pode retornar o valor direto. Vou rodar os testes aqui e quero ver se eles vão continuar passando. Legal, todos eles passaram. Não preciso disso e não preciso dessas funções aqui mais. E nem desse amount aqui, nem desses breaks. Então a função está ficando cada vez menor, o que é ótimo. Vou fazer uma formatação aqui, ok. Legal. Pensando nisso, eu posso começar a mover os códigos relacionados a cálculo de volume credits, talvez para dentro dos objetos específicos. Então, eu começo a aproximar os códigos que têm relação. E isso é muito importante, porque eu começo a criar classes mais coesas, com um propósito bem definido, com responsabilidades bem específicas, e eu aproximo os códigos que podem variar ao mesmo tempo. Eles podem mudar pelo mesmo motivo. Então, posso ter um calculate volume credits para o tragedy. E esse cálculo é basicamente isso. De novo, eu preciso da performance. E eu posso ter isso para comédia. Aqui eu não preciso mais testar, porque eu já sei que estou dentro de comédia. Esse parâmetro torna-se inútil. E agora eu preciso utilizar esses métodos aqui dentro. Eu poderia seguir a mesma ideia daqui, poderia fazer um switch no type para chamar o calculate amount, mas eu posso fazer uma coisa melhor. Eu posso segregar ainda, porque essa função ela tem ainda duas responsabilidades. Ela não só delega o cálculo, como ela sabe construir o objeto que vai fazer o cálculo. Então, talvez seria interessante quebrar essa função em duas, em que uma função vai ser responsável por criar o calculator. E eu faço esta função utilizar esta outra aqui, passando play, calculate amount, passando a performance, retorno exatamente isso. Eu posso reaproveitar isso aqui nessa função. Só que eu calculate aqui, volume credits. Vamos rodar os testes aqui.
os testes continuam passando. Eu começo a segregar as funções e eu tenho funções com responsabilidades bem específicas. Eu tenho uma função onde a única responsabilidade dela é olhar para o tipo da peça e criar o calculador. Eu tenho uma outra função que solicita a criação desse calculador, não sabe criar, ela solicita a criação, e solicita o cálculo. E eu tenho uma outra função que faz a mesma coisa, solicita o calculador e solicita o cálculo dos créditos. E aí a gente começa a encapsular isso aqui. Tem uma outra coisa aqui que me chama a atenção, que é a distância entre essa função de formatação e a sua declaração. E eu acredito que dá para simplificar isso, por exemplo, encapsulando toda essa formatação dentro de uma função específica. Por exemplo, se eu tivesse uma função formatValue, recebo um valor, movo isso aqui para dentro e retorno o format desse valor. Vamos ver se vai continuar funcionando. Continua funcionando. Essa formatação, a gente pode entender que isso aqui seria uma função, um método utilitário. Não diretamente isso tem relação com o negócio, especificamente desse caso de uso, pensando num software maior. Ela é uma função que pode ser utilizada em outros pontos do sistema. Então não faz muito sentido eu ter isso declarado dentro de uma função. Eu restringo muito a reutilização dessa função, por exemplo. A maioria dos códigos que a gente está segregando aqui, a gente está fazendo com que esses códigos sejam mais reaproveitáveis também. Até então, todos esses cálculos eles estavam sendo utilizados apenas nessa geração de relatório. Mas se eu precisar fazer esse mesmo cálculo em uma outra tela, como que eu faço? Eu reescrevo esse código? Vou duplicar esse código? Não é uma boa ideia. E por que essa ideia surge na cabeça? Porque existe esse código, mas ele está dentro de uma função e eu não consigo extrair só aquele pedacinho que eu quero. Então, quando a gente entra num código, começa a refatorar, extrair, separar cada coisa com suas devidas responsabilidades em seus lugares específicos, a gente aumenta o poder de reutilização dos códigos. Por que a gente aumenta? Porque a gente aumenta a coesão e diminui o acoplamento. Essa função, inicialmente, ela tinha um acoplamento muito forte. Todos os elementos dentro daquela função tinham um acoplamento muito forte. Eu não conseguia mover partes sem aplicar essa refatoração que a gente está fazendo aqui. Agora a gente consegue, por exemplo, utilizar esse calculador em um outro ponto específico. A gente consegue, de forma muito simples, utilizar essa formatação em um outro ponto específico. E essa é a ideia. Pensando ainda na ideia de extração, segregação das responsabilidades, tem uma outra coisa aqui que começa a me chamar a atenção. A responsabilidade dessa função, statement, qual é a responsabilidade dela? Ela tem algumas responsabilidades. Ela recebe invoice plays, ela itera nessas performances, localiza o play, faz o cálculo do amount do credit e ela ainda é responsável por criar o relatório. Então, eu começo a sentir a necessidade de extrair algumas responsabilidades aqui também. Por exemplo, e se eu tivesse uma classe e essa classe ela fosse responsável pela construção desse relatório? E essa classe ela utilizaria os calculadores para conseguir chegar no resultado que ela quer, para ter os valores que ela precisa exibir para o cliente. E eu vou entrar numa sequência de codificação aqui, tentando construir essa classe. E nesse momento eu começo a dar passos maiores do que eu estava dando até então. Porque eu começo a ter confiança nos testes, eu começo a ter confiança no caminho que eu estou seguindo. E isso é uma coisa muito interessante, a forma como eu enxergo do teste unitário, do processo de refatoração e de escrita de código. A gente pode controlar o tamanho dos passos que a gente dá na programação.
Se eu estou confiante, eu consigo dar passos maiores. Se meus testes começam a quebrar por alguns erros que eu começo a cometer no código, eu posso dar passos menores e eu posso controlar a alternância desses passos. Isso vai afetar diretamente no meu ritmo de programação. Quando a gente trabalha com TDD, isso fica muito nítido. A ideia do TDD é dar pequenos passos. Mas no momento em que você vai refatorar, em alguns momentos você acaba dando passos maiores do que o normal. Isso pode acontecer. Se você tiver testes que garantam o funcionamento, tá ótimo. Você sempre consegue voltar para um estado seguro. Você nunca vai ficar apavorado. Nossa, eu quebrei um código. Isso não existe quando você trabalha com teste unitário. Então, seguindo essa ideia, eu vou criar uma classe aqui. Pensei talvez um statement report generator. E aí eu começo a pensar na segregação dessas construções aqui para dentro dessa classe. Por exemplo, se eu tivesse um generate customer line, eu posso passar isso aqui lá para dentro. E posso falar que espera um customer. Aí eu poderia ter um generate total amount line. Eu tenho um total amount aqui. E aí eu teria um generate total volume credits line. E eu recebo um volume credits aqui. Além disso, posso ter um generate performance lines. E aí eu poderia ter tudo isso aqui. Por que eu faço isso? Eu crio um objeto cuja única responsabilidade é realmente construir esse relatório. E eu segrego cada construção desse relatório em métodos específicos desse objeto. É uma experiência, pode ser que fique bom, mas como a gente tem teste, a gente pode testar. A gente pode experimentar no código algumas ideias e ver o que isso vai gerar como resultado final. Essa é a grande vantagem de ter teste. Tá? A liberdade para refatorar, brincar mesmo com o código, trabalhar bem o design para ficar do jeito que a gente realmente quer, do jeito que realmente atende às necessidades que a gente acredita. Eu começo a pensar que tem algumas coisas que começam a me incomodar. Por exemplo, essa construção do play. E eu faço isso e calculo cada tipo de forma isolada. E aí eu tenho que ficar repassando essas informações para dentro dos calculadores, no momento que eles vão calcular. Se tiver uma forma em que esses calculadores, eles por si só já tivessem todas as informações necessárias para calcular, talvez seria mais interessante. Vamos imaginar que a gente vai ter um método a princípio aqui,
generate report. Esse método, ele vai ser o método realmente utilizado. E aí eu vou começar a concatenar com generate performance lines, result, generate total amount, generate volume credits line, retorno. Só que em vez de result eu vou chamar isso de report. Eu precisaria do invoice. Aqui eu precisaria do total amount. Só que esse total amount ele é gerado aqui. Então, eu poderia pensar numa abordagem um pouco diferente. Se o meu total amount é gerado no momento em que eu estou calculando cada amount de cada performance, e se eu tivesse um total amount aqui e um volume credits aqui. E aí eu elimino essa dependência e passo a depender de uma propriedade da classe. E o meu total amount aqui ele vai ser sempre acumulado, assim como o meu volume credits. Elimino uma dependência. Além disso, eu tenho mais algumas dependências. Por exemplo, eu tenho a dependência do invoice e do place. Tem a dependência do invoice e tem a dependência do place. Vamos ver como que ficaria isso aqui. Se eu fosse responsável, se essa função simplesmente tivesse que criar esse objeto, dar um generate report, como que isso ficaria? Deu uma falha aqui. Porque eu preciso do invoice e do play. E aqui eu passo o customer. E aqui eu passo os dois. Continua dando erro. Result. Beleza, passaram. Porém, tem algumas coisas aqui que começam a incomodar. Algumas coisas começam a incomodar. Por exemplo, eu poderia ter um generate performance
line e mover isso aqui para dentro. Receber uma performance. Já poderia receber o play. E aqui eu já retorno direto. Aí eu poderia chamar este método passando performance e o play. Eu poderia passar direto isso aqui. Os testes continuam passando. Legal. Algumas coisas... Eu continuo incomodado com algumas coisas que são essas funções que estão aqui de forma global. E eu começo a pensar numa situação. E se ao invés de percorrer esse performance, se eu tivesse dentro desse gerador de relatório os calculadores, por exemplo, performance calculators. Então, calculator. Se eu não precisasse desse play, se eu passasse o performance calculator aqui, e se o próprio performance calculator tivesse todas as informações necessárias para fazer o seu cálculo? Ao invés de passar esse play, essa performance no momento de calcular, eu teria que passar no momento de construir. E eu faria isso também para o volume credits. Se o Performance Calculator tem todas as informações, ele também teria o play, ele também teria a audiência. Percebe que eu estou alterando o código da forma como eu espero que ele fique, como eu acredito que ele ficaria melhor. É como se eu imaginasse que existem esses métodos e esses objetos eles se comportam dessa forma. Ou seja, eu estou sob o olhar de quem vai consumir aqueles métodos. Ao invés de entrar para dentro desses objetos e fazer as alterações, eu faço a alteração com o olhar de quem está chamando aquele método. Ou seja, eu gostaria que esse calculador ele fosse mais simples, ele não tivesse esses parâmetros, mas para ele não ter esses parâmetros, eu preciso passar para esses objetos de alguma forma. Se eu não passo no método, eu passo na construção. Talvez fique bom. É um experimento. Se não der certo, a gente reverte aqui e segue. Então, generate performance line. E eu paro de depender desses valores aqui. Se eu falo que eu tenho esse cara, então eu tenho que receber ele de algum lugar. Então, essa dependência, eu vou falar, ela vai ser injetada. Eu começo a subir toda essa refatoração que eu estou fazendo. Eu tenho performance calculators, mas eu não sei como que chega. Então vai chegar via construtor e eu vou ter que me virar para saber como que eu construo esses calculators com as informações que eles precisam e validar realmente se isso vai funcionar.
Eu não preciso mais dessas informações com esse novo formato. Se eu passasse esse customer, não sei, vamos ver como que isso vai ficar. Não preciso desse play. E aqui eu só preciso do customer. Talvez eu poderia passar o customer aqui. E eu reduzo a quantidade de parâmetros ali. Só que agora eu preciso do customer, que está dentro do invoice, customer, e preciso do performance calculators. E eu não passo nenhuma informação aqui mais. Vou dar uma formatada aqui. Eu preciso criar esses calculadores. Então, vou imaginar que eu tenho uma função aqui, create performance calculators. E para isso eu passo o invoice e passo place. Eu vou criar essa função próxima dessa aqui. Eu recebo invoice, place. Qual que é a minha ideia com essa mudança aqui? Dentro de invoice eu sei que existe um array de performance. Para cada performance eu sei que existe um calculador. Então, se eu fizer uma iteração em cada performance e solicitar a criação de um calculador para cada performance, eu consigo construir um array de calculadores e popular aquele gerador de relatório. Essa é a minha ideia. Um array que vai ser preenchido de acordo com, se não me engano é off, performances, e eu tenho este camarada aqui. Só que eu não posso só passar o play porque o meu gerador de relatório ele espera que o meu calculador consiga calcular o amount e calcular o volume credits. Porém, para ele fazer esses cálculos, ele depende de informações que estão dentro da performance. Então, apenas o play não vai bastar. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que eu preciso passar a performance e preciso passar o play. E o play está aqui dentro. Performance.play id play id. Calculator. Ok. Só que o meu create calculator ele não espera uma performance, né? Ele espera apenas um play. Só que agora ele vai esperar uma performance também. E ele, além de esperar essa performance, ele vai passar essa performance e esse play para dentro dos meus calculadores. Ou seja, antes eu passava no momento de executar e agora eu passo no momento de criar. Então eu garanto que quando eu tenho um calculador em mãos, esse calculador não só sabe calcular, mas ele também tem todas as informações necessárias para fazer o cálculo. Todas as informações necessárias de performance de play. Vamos ver como que isso vai ficar na prática.
eu passo aqui performance, passo play, performance, play, play. Diz performance, diz performance, diz performance, diz performance. Eu não preciso mais disso, nem disso. Eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. This. Ok. Essas funções aqui não existem mais. Então, recapitulando. Eu solicito a criação. Vou salvar isso. Só para ficar bem separado aqui. Eu solicito a criação dos calculadores, eu passo o invoice e o place. O invoice tem performances, eu percorro cada performance. Solicito a criação do calculador, passando a performance e o play. Adiciono no array e retorno. A criação do calculador agora repassa o performance play. Ele recebe nos construtores. E agora ele utiliza as propriedades ao invés de parâmetros de cada método. Vamos rodar os testes aqui e ver se a gente não provocou um desastre. Opa. Performance calculators. Faltou o this. Deixa eu entender isso aqui. Deixa eu entender onde está essa falha aqui. Não sei se é aqui. Aqui estava errado também. Eu não estou retornando nada. E passou. Legal. Então, a gente fez uma série de refatorações. Fiz uma série de refatorações nesse código. E ele continua passando. O statement agora, a responsabilidade dele é mais restrita. Ele está num nível muito mais alto. Ele basicamente solicita a criação, a construção desses calculadores. Ele cria um gerador de relatório, repassando o customer e os calculadores. E ele solicita a criação desses relatórios. Para criar esses relatórios, ele cria cada linha, a linha do customer, das performances, do total e do volume credits. Durante o cálculo da performance,
é realizado o acúmulo do total e do volume credits. Essa abordagem ela pode ser, inclusive, discutida, apesar de eu ter feito talvez uma outra abordagem até mais interessante, seria realizar o cálculo novamente para o total e para o volume credits em cada método específico. Isso por quê? Porque da forma como foi feito, existe uma dependência da execução deste método para que o total funcione. Se eu precisar, por exemplo, de um outro relatório onde eu só vou ter um resumo, eu não tenho detalhamento, o meu total não vai funcionar. Então alguém vai ter que alterar esse código para que isso funcione. É uma refatoração possível. Ao levar isso para cá, eu posso também impactar na performance, porque ao invés de simplesmente iterar uma vez em cada performance, agora eu itero em cada performance para o detalhe, itero novamente para o total amount e itero novamente para os créditos. Porém, não trata-se de um algoritmo complexo, né? Então eu acredito que a performance não deve ser tão prejudicada se precisar ir para essa abordagem. Não vou fazer isso aqui, até porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas é algo que poderia ser feito. Na programação, tudo é basicamente trade-off, né? Eu optei, talvez aqui, pela preservação da performance, entendendo que se eu iterar uma vez nessa lista, nessa coleção, eu vou ter um ganho de performance em detrimento da independência entre os métodos. Mas tem que se analisar cada caso, né? Talvez a performance não seja um problema, a criação de alguns testes para garantir que a performance não é um problema seria uma forma legal, com uma quantidade de dados muito grande, e aí talvez eu poderia partir para um cenário da independência entre cada método. O legal é que com um código refatorado, quando você toma uma decisão que pode prejudicar a performance, até mesmo fazer alterações depois para melhorar a performance daquele código costuma ser muito mais fácil. Então, é um trade-off, porém, com um cenário muito melhor do que quando ele foi encontrado. Tem formatação do valor aqui que está... Vou mover ela para baixo. Isso aqui, como eu falei, poderia ser uma função utilitária, tá numa classe que poderia servir não só a essa função, mas a aplicação como um todo. Tem alguns calculadores aqui, 2 calculadores, um para cada tipo. Tem uma função aqui que se comporta como uma fábrica, né? Ela constrói esses objetos. Tem uma outra função que delega para essa construção, porém essa sabe construir vários objetos, né? Várias performances. Ela não sabe, mas ela delega para quem sabe. Em conjunto, essas funções aqui elas se comportam como fábrica. E a gente tem uma classe aqui que basicamente é um gerador de relatório, cuja sua responsabilidade é construir cada linha daquele relatório do cliente, das performances do total e do volume credits. Aqui a gente tem os cálculos, e apesar de segregar, talvez possa ter alguma coisa aqui que a gente possa melhorar. Por exemplo, o cálculo da tragédia, aparentemente ele é bem simples. O cálculo do amount da comédia, ele é um pouquinho mais chato, né? Ele inicializa com 300, se for maior que 20 ele faz esse cálculo aqui, e de qualquer forma ele faz esse outro cálculo aqui, que talvez poderia ser simplificado aqui, assim. Eu deixo mais claro que isso sempre vai acontecer, então eu já inicializo com esse valor. E isso vai acontecer se esse critério for verdade, né? Eu rodei os testes aqui e eles passaram. Talvez a gente poderia pensar numa classe base, performance calculator. E eu poderia mover as coisas que são comuns para essa classe base, né? Deve ter alguma coisa comum além do construtor, se eu não me engano, o cálculo do volume credits. Eu posso entender que o padrão é sempre esse aqui, então eu subo isso para a base, e o específico é esse comportamento específico aqui da comédia. Então eu poderia criar isso aqui, e eu poderia fazer essa classe estender esta outra,
repassar. E aqui eu poderia chamar um super calculate volume credits. Posso fazer a mesma coisa com essa. E aqui, por exemplo, eu posso remover esse método, porque ele é exatamente o método base, ele não foi sobrescrito. Todos os testes continuam passando. Uma outra coisa que eu poderia fazer é a construção de uma fábrica. Para dar mais contexto para essas funções que estão aqui de forma global, eu posso passar essas funções. E aí eu posso utilizar, não sei se existe estático aqui, vou fazer um teste. Aqui onde ele está solicitando essa criação, ele vai solicitar para a classe. Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. Opa. Porque agora é da classe. Legal, continua passando. Então agora eu tenho muito mais contexto. Eu tenho uma função que representa o meu caso de uso, que é o que a gente está testando. Ele gera o relatório, porém, ele utiliza um gerador de relatório. Né? Apesar de ter essa dependência bem explícita aqui dessa classe, se futuramente, por exemplo, eu precisar ter um outro gerador de relatório com outras informações totalmente diferentes, até dependendo da configuração, eu só precisaria me preocupar em injetar, talvez, esse objeto aqui, de modo em que eu conseguisse intercambiar esses objetos. Ou seja, isso foi possível porque eu extraí essa responsabilidade para dentro de uma classe específica que gera relatório. Eu poderia ter uma outra classe que gera um relatório diferente e ela só precisaria ter esse generate report aqui, que é o contrato. Uma refatoração simples no futuro poderia levar esse código a permitir exatamente isso. Então ele cria os calculadores, cria o gerador de relatório, gera o relatório. Aqui fica muito mais legível o que cada método desse faz, né? Cada método desse faz exatamente uma coisa, com exceção do Generate Performance Line, que, como eu falei, além dele gerar a linha, ele também está sendo responsável por acumular. E isso aqui pode ser um problema no futuro, né? Talvez o ideal seria percorrer cada performance accumulator aqui, acumular o total aqui dentro e plotar ele aqui, fazer a mesma coisa aqui também. E aí eu elimino essa responsabilidade daqui e eu tenho cada método responsável pelo que faz. Quem quiser depois dar uma melhorada nesse código, pode ficar à vontade, vou disponibilizar ele no GitHub para isso. Então a gente tem aqui uma fábrica, onde eu concentro exatamente os métodos responsáveis por realizar a construção dos calculadores. Vou refatorar esse nome aqui, Create Performance Calculator, de acordo com cada tipo. E aqui eu tenho os calculadores. Vamos imaginar que um novo calculador, um novo tipo de peça vai surgir, ação, por exemplo. O que a gente precisaria alterar aqui? A gente precisaria criar um novo calculador, estender esse calculador base de performance, implementar o cálculo de amount, o cálculo de volume credits para esse calculador,
e modificar essa fábrica para que essa fábrica passe a conhecer esse novo calculador. Apenas. O único lugar que precisaria ser alterado é a fábrica, porque algum lugar precisa saber, conhecer aquele tipo para construir aquele objeto. Todo o restante continuaria funcionando sem precisar fazer nenhum tipo de alteração. Preciso fazer uma alteração na linha do relatório. Você vai no gerador de relatório e faz essa alteração. Você não precisa alterar a função que agora está num nível mais alto, está meio que orquestrando todos esses objetos para garantir a geração do relatório adequadamente. Eu vou parando por aqui com essa refatoração. Apesar da função ser pequena, qualquer refatoração ela acaba tomando um tempo. Acaba que tem algumas pegadinhas no código e a gente tem que pensar o que a gente faz. Algumas decisões que a gente precisa tomar, outras a gente precisa adiar. E acaba realmente tomando um tempo fazer isso aí. O propósito desse vídeo foi mostrar na prática como que funciona um processo de refatoração. No livro do Martin Fowler tem a refatoração dele. Eu não segui a refatoração dele. O livro do Martin Fowler é o livro que eu já li há muitos anos. E ele faz uma refatoração, acredito que totalmente diferente da que eu fiz. Assim como eu acredito que qualquer pessoa, independente do nível de experiência, que tente fazer uma refatoração de um código como esse, pode acabar com um resultado relativamente diferente. Então esse código é totalmente original, criado agora, com base no problema apresentado pelo Martin Fowler. E a ideia central disso tudo aqui é mostrar a importância dos testes unitários no processo de refatoração, a importância do design do software, e quando eu falo de refatoração, eu estou falando diretamente em ter cuidado com o design do software que a gente cria. Não adianta apenas criar um código que funciona hoje. A gente é responsável por criar um código que vai continuar funcionando ao longo do tempo, que vai conseguir se adaptar às mudanças dos requisitos que são inevitáveis. A única certeza que a gente tem no software é que ele vai mudar. E a gente não sabe quando e a gente não sabe como ele vai mudar. Então é melhor que a gente tenha o nosso código preparado para que quando essas mudanças acontecerem, a gente consiga adaptar o nosso código para atender à nova realidade do futuro. Não é adivinhar o que vai acontecer no futuro, isso é impossível. E não é nem um pouco recomendado tentar fazer coisas para adivinhar o que vai acontecer no futuro. É preparar o código de modo que ele seja limpo, expressivo, o mais claro possível, para que outras pessoas consigam dar manutenção nesse código e para que no dia que chegue as necessidades de mudança, a gente consiga mudar sem sofrer, com o menor custo possível. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou disponibilizar esse código no GitHub. Fiquem à vontade para fazer download, fazer as alterações. Se tiver alguma coisa que vocês fariam diferente do que eu fiz, pode comentar aí. É sempre bom trocar essas figurinhas aí. A gente acaba crescendo e acaba aprendendo juntos. Como eu falei, né? Cada pessoa vai conseguir gerar uma solução diferente. Eu costumo dizer que não existe certo e errado. Existe aquilo que talvez é mais adequado para o momento, e com base na experiência individual de cada pessoa, aquilo que é mais adequado para o momento pode variar um pouco. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Um abraço. Refatorem os códigos, não vamos deixar código sujo por aí, porque isso aí custa caro. Forte abraço.